E aí, moçada, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um momento rápido, breve, que é o momento da revisão. E sempre um conteúdo fácil para que a gente possa, todo mundo, não ter nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade, conseguir aprender bem os conteúdos e saber responder as questões. Então, nós vamos hoje partir do princípio com relação a esta parte final do livro 3, um pequeno entendimento com relação à identidade cultural. Por que isso é importante? Porque a identidade cultural, ela faz com que a gente possa identificar uma manifestação, observando as suas características, os seus costumes. Cada uma dessas danças, dessas manifestações, possui identidade porque são únicas nas formas com as quais são organizadas, apresentadas, manifestadas. Agora, esta identidade não exclui uma característica importante, que é símbolo da cultura brasileira, que é o multiculturalismo, a influência de vários povos. Porque aqui no Brasil teve índio, teve europeu, teve africano. Então, a junção desses três povos diferentes convivendo gerou hábitos que possuem várias destas influências. Então, a característica que representa o processo da nossa identificação consiste na absorção destas culturas, dessa multiculturalidade que existe no Brasil. E um outro aspecto importante é que faz com que nós tenhamos um patrimônio. E esse patrimônio cultural classifica e objetiva os acontecimentos no Brasil, classificando-os de duas maneiras: o patrimônio de bens, que são chamados imateriais, e aqueles que são chamados de materiais. Os imateriais são aqueles que nós não podemos pegar fisicamente. Faz parte de uma tradição religiosa, de um costume, das crenças de um povo, os hábitos. O material é justamente aquela classificação dos bens que nós podemos ver, pegar, conhecer uma obra de arte, né? Um prédio, a construção dessas casas mais antigas, chamadas casarões, né? Que nós temos, que preservam a idade cultural de uma história que se desenvolveu, que foi construída. Obras de arte como esculturas, pinturas, são bens palpáveis que nós podemos pegar. E nós temos no slide expositivo de revisão esta formação importante, essa classificação dos bens materiais e dos bens imateriais. Ambos constituem o patrimônio cultural nacional. Além desta realidade, nós conseguimos perceber a expressividade artística nas danças. Acompanhe. A ciranda é uma dança com a formação circular tradicional em algumas regiões do estado de Pernambuco. Então, se origina tradicionalmente aqui no Brasil, em Pernambuco. Ela tem um caráter comunitário, ou seja, é feito com várias pessoas e é praticada por pessoas de todas as idades, não é? Como a gente pode observar nessa imagem. Alguns pontos importantes aqui na ciranda. Então, há um número exato de participantes da ciranda. A dança é simples. De mãos dadas, os cirandeiros, o importante é esse termo. O que são cirandeiros? São aqueles, os dançarinos da ciranda, certo? Os cirandeiros, isso vai cair na prova. Eles se movimentam no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda. Isso é a organização da dança. Como se movimentam os cirandeiros? No sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda, fazendo um traçado de braços e pernas. Então, levantam os braços e as pernas para um lado, braços para trás, pernas para trás, e assim continuam a se movimentarem no sentido anti-horário. Cabe ao mestre cirandeiro, que pode ser um homem ou uma mulher, organizar a ciranda e entoar as cantigas e os versos improvisados. Tem também os batuqueiros, que são aqueles que organizam a parte das
músicas, dos ritmos. Nós vamos acompanhar uma colocação de ciranda feita pelos nossos alunos, cantando uma ciranda em homenagem a Maria Montessori, né? Não é o movimento, mas é a canção, para a gente perceber o ritmo. E vamos perceber como o ritmo ele é igual em todas elas, modificando o texto. Na ciranda vamos celebrar Montessori, nossa mestra, vamos homenagear. Na ciranda vamos celebrar Montessori, nossa mestra, vamos homenagear. Maria Montessori foi quem nos ensinou a viver a liberdade, na paz e no amor, a viver a liberdade, na paz e no amor. Então, como um resumo, nós temos o movimento circular aqui com a ciranda, que podem ser feitas ou por homens ou por mulheres, mas segue características importantes, como o movimento que acontece no sentido anti-horário, da direita para a esquerda, e são conduzidos por os batuqueiros, né, que utilizam instrumentos de percussão. Quais são esses instrumentos? O ganzá e o bombo. Né? Ganzá é o mesmo que chocalho. Essa é a condição da ciranda que nós temos. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Oi, zum, zum, capoeira chama tu. Oi, zum, 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 capoeira chama tu. Já ouviram essas canções? Elas ajudam a desenvolver o estilo da capoeira. Agora, eu queria saber, capoeira é o quê? É uma dança? É uma luta? É música? É um esporte? O que é isso? Vamos ver agora. Muito bem, então nós podemos agora perceber como primeira definição uma manifestação cultural característica desse processo da multiculturalidade brasileira, que é a junção da cultura africana com a brasileira. Uma nova maneira que é, olha aí, ó, pam, pam, tan, 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 a capoeira. Olha só alguns dados importantes. Então, o primeiro entendimento: a capoeira reúne elementos tanto da dança quanto da música. Esta é a primeira observação que temos para identificar esta organização ou esta manifestação cultural. Agora, você sabia que ela surgiu como uma atitude de defesa feita pelos africanos escravizados aqui no Brasil? Eles perceberam que esta movimentação gerava uns golpes, e aí os portugueses queriam mais ou menos, eita, e agora, né? Tem assim, se eu vou com um chicote para bater naquele escravo, ele vai dar esse golpe e olha, quem vai me defender? Quem vai me defender? E aí surge uma política importante para coibir o desenvolvimento desta prática. Olha só que interessante. Foi justamente para que os escravos não tivessem uma defesa. E aí criminalizaram esta prática da capoeira, lá no ano de 1890, no final do século XIX. Quem praticasse capoeira seria preso, ficaria preso até 3 anos. Mas isso era medo dos membros da corte, da elite da recém-criada República Brasileira, para que os escravos não tivessem o direito de se defenderem quando estivessem apanhando, né? Já pensou? Olha só. Então aí surge para a gente já um entendimento básico. Essa é a forma com a qual, o motivo pelo qual a capoeira foi criminalizada durante algum tempo na história do Brasil.
mas ainda não responde a nossa questão. É uma luta, é uma dança, ou seja, é um esporte, é uma dança, o que na verdade é? Então nós percebemos que essa manifestação possui elementos da dança e da música, possui movimento. E se possui movimento, ela possui uma característica da linguagem da dança, como nós observamos. Agora, um diferencial importante é como a organização, ou seja, a identidade cultural da capoeira. Por isso, nós vamos perceber algumas questões que nos ajudam a identificar esse estilo da capoeira. Primeiro, depois, na década de 30 do século XX, já houve uma medida adotada pelo governo em que permitiu a prática da capoeira. Não, porque essa história de dizer que é proibido, não. Vamos acabar com isso. Então podem praticar a capoeira, essa dança, como vocês quiserem. Agora, surgiu daí duas modalidades, a capoeira Angola e a capoeira regional, que nós vamos perceber agora. A capoeira Angola é aquela que possui os elementos que estão ligados às danças e às lutas africanas, a ritualidade dos povos africanos. Por isso ela se mantém ligada à questão religiosa. E aí surge no Brasil pessoas importantes para desenvolver, que são os mestres. A gente vai ver, entendendo a relação da função, como nós percebemos na ciranda. Mestre cirandeiro, melhor dizendo, né, aquele responsável por cantar, por entoar. Na ciranda, para ensinar, para desenvolver os chamados mestres. Mestre da capoeira, não é? Além da capoeira Angola, que vai se diferenciar do outro movimento, que é a capoeira regional. Essa vai ter uma influência mais de luta, mais dos golpes. E aí vai surgir para a gente uma questão importante, porque mantém essas origens africanas, sobretudo o ritmo, os instrumentos, mas eles envolvem uma outra realidade. Eles batem mais palmas, cantam mais, a participação mais coletiva na capoeira regional, certo? Então aqui a importância sobre os mestres, tanto da capoeira Angola quanto da capoeira regional, para popularizar esse estilo de manifestação cultural no Brasil. A capoeira, ela é considerada como um patrimônio imaterial brasileiro, justamente porque conserva questões relacionadas às origens da relação afro-brasileira, tá certo? Isso aqui é muito importante para o nosso entendimento, porque elas possuem golpes, e esses golpes mais importantes são chamados de ginga na capoeira, que se forma uma roda, movimento circular, a característica de um aspecto religioso, principalmente na capoeira Angola, não é? Que é um pouco diferenciado da capoeira regional, porque há mais questões relacionadas às artes marciais, a interferência das artes marciais, né, como giros, rodopios, etc. Então o movimento mais importante que acontece na capoeira é a ginga. Então isso é muito importante. E o que é a ginga? É quando o capoeirista ele se movimenta de um lado para o outro, posicionando uma perna atrás das outras, posicionando nessa relação com o corpo para organizar o giro, não é? Então essa é a ginga da capoeira, preparando o golpe, se preparando, aquecendo, esperando a hora certa, é a chamada de ginga. Então é o movimento mais importante e principal que é realizado durante a roda de capoeira. Nós temos aqui, o ritmo é ditado pelo toque de diferentes instrumentos musicais, como o berimbau, o pandeiro, o agogô, o atabaque. E nós agora iremos retratar sobre essa imagem que nos retoma a uma formação de entendimento de uma atividade cultural presente no Brasil, de maneira específica no nosso Nordeste, e que acontece no mês de junho.
são as chamadas as festividades ou as danças juninas, que ocorrem como uma referência deste processo da multiculturalidade brasileira. Por quê? Naturalmente, a influência religiosa de devoção cristã, propagada pela nossa Igreja Católica, onde a cultura da celebração dos três grandes santos, Santo Antônio, São Pedro e São João. Além desse fato, a sociedade que não se credenciava aos aspectos religiosos aproveitava uma data ou calendário para fazer as suas outras celebrações importantes. E nesse contexto forma e se tem início a quadrilha, que é uma formação trazida pelos portugueses, que é um retrato assim dançado de um casamento matuto. E esse aspecto ele é considerado importante para a organização desta festividade. Veja, sobre a quadrilha, é importante destacar alguns pontos que eu gostaria de apresentar. A formação de uma grande roda, formando um movimento circular por duas grandes formas, porque com o passar dos anos ela ganhou elementos regionais, ou seja, em um determinado local se faz de maneira diferente. Então, esses elementos constituíam, modificaram e organizou a quadrilha da seguinte forma. A quadrilha caipira, e aqui é importante, homens e mulheres formam pares, ou seja, casais, ensaiam os passos, vestem-se com roupas remendadas, chapéu de palha, camisa xadrez os meninos, na verdade, as mulheres, roupa de chita, chapéu de palha, formando um personagem matuto, estilizada, que é um grupo que cria uma coreografia de acordo com a música relacionada e com o tema proposto da festividade. E utilizam também trajes elaborados. A quadrilha estilizada, aquelas que participam dos grandes festivais, né, que acontecem. Além da quadrilha, nós vamos ter os formatos, nomes característicos de danças. E aí vão aparecer o baião, o xote, o chachado e o forró. Agora, quais as influências? De onde vem? De onde surgiu? Quem desenvolveu? E aí a gente vai conhecer um pouquinho esses gêneros, né, do forró, que significa justamente essa colocação para todos, vem do inglês, né, for all, que é para todos. E várias outras expressões como arrastapé, cantores que fizeram a colocação deste ritmo para o mundo a partir de um grande músico chamado Luiz Gonzaga. Mas aí vamos começar a observar as diversidades que esse gênero traz para todos nós. E eu quero mostrar para vocês 6, é a dança do cangaceiro que ele transformou em ritmo musical, em estilo musical. É o chachado. Ô mulher rendeira, ô mulher renda, chorou por mim, não fica só, lutou, vai não bornar. Assim era que cantava os cabras de Lampião, cantando e chachando nos forros do sertão, entrando numa cidade ao sair de um povoado, cantando a rendeira, se danavam no chachado. E agora um ritmo irmão do chachado, também criado por Luiz Gonzaga, extraído da batida do bordão da viola do violeiro. É o baião, de origem árabe judaica. A gente faz o baião. Eu não sabia que a Maria me amava, eu nunca notei. Eu também dizia que não me apaixonava e me apaixonei, Eu não sabia que a Maria me amava, eu nunca notei. Eu
Também dizia que não me apaixonava e me apaixonei, e me apaixonei. Mas hoje eu sei que a Maria tá daquele jeito. E quando ela olha pra gente, olha daquele jeito. Quando ela ri pra gente, ri daquele jeito. Quando eu pego em minha mão, pega daquele jeito. Quando eu vou pra casa dela, tá daquele jeito. E quando encosto na janela, tá daquele jeito. Quando eu volto de lá, volto daquele jeito. Porque a saudade dela tá daquele jeito. E agora a gente faz um dos mais conhecidos. Ele foi criado, eu acho, depois de 1950. Foi o último ritmo que o Luiz Gonzaga criou, o mais recente. E ele batizou de forró, que até então era gênero. E a gente faz o forró. É bom no clarão da lua, é bom na beira do mar, é bom assim toda nua, é bom pra lá e pra cá, é bom no clarão da lua, é bom na beira do mar, é bom assim toda nua, é bom pra lá e pra cá. Meu amor quando chora me cala, meu amor quando chora me cala, me envolve com a voz mansa, se desmancha sem perceber. Se desmancha sem perceber que o bom da vida dela é saber sorrir, cantarolar, comer, beber, dormir, meu amor, brincar e namorar. Que o bom da vida dela é saber sorrir, cantarolar, comer, beber, dormir, meu amor, brincar e namorar. E agora a gente mostra pra vocês o shot. A terminologia shot vem do alemão, mas o ritmo é escocês, de 3 tempos. Chegou ao Brasil com 3 tempos, conhecido também como polca húngara, mas foi transformado num ritmo de 4 tempos. E a gente hoje ele é nosso totalmente, adotivo nosso. Olha o shot. Olha nesse ritmo, menino, perca isso, que a gente vai se despedindo dessa videoaula de revisão para o nosso simulado. Pode continuar dançando, mas não esqueça de estudar. Lembre desse ritmo, do shot, do chachado, do baião, do forró. Lembre do Luiz Gonzaga, lembre do Tio Dan, lembre da sanfona. Cante, dance, mas não esqueça de estudar, porque terça-feira é o nosso simulado. Até mais, pessoal! Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor.